Boa tarde! Boa tarde, 12 de outubro, feriado, 15 horas da tarde. Vamos começar a leitura do subtítulo, que está na parte 1, que fala sobre a percepção do livro O Obstáculo é o Caminho. É uma leitura de 5 páginas, tranquila, maravilhosa, conta uma história, trechos, de uma história real. E vou estar compartilhando com vocês agora. Vamos lá. Reconheça o seu poder. Escolha não ser prejudicado. E você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não o será. Marco Aurélio. Em meados da década de 1960, no auge de sua carreira no boxe, Rubin Hurricane Carter, um dos principais candidatos ao título do peso médio, foi injustamente acusado de um crime horrível que não cometeu. Um triplo homicídio. Ele enfrentou um julgamento, seguido de um veredicto tendencioso e falso. 3 sentenças de prisão perpétua. Foi uma queda vertiginosa das alturas do sucesso e da fama. Carter se apresentou à prisão em um terno caro feito sob medida, usando um anel de diamante de $5.000 e um relógio de ouro. Então, enquanto esperava na fila para integrar a população carcerária geral, ele pediu para falar com o responsável. Olhando o diretor nos olhos, Carter o informou, e aos guardas, que ele não desistiria da única coisa que controlava, a si mesmo. Nessa notável declaração, ele disse, com todas as letras: eu sei que vocês não tiveram nada a ver com a injustiça que me trouxe até esta prisão, de modo que eu estou disposto a permanecer aqui até sair. Mas não vou, em hipótese alguma, ser tratado como um prisioneiro, porque não sou e nunca serei impotente. Em vez de desmoronar, como muitos teriam feito, em uma situação tão desoladora, tão horrível, Carter se recusou a renunciar a liberdades que eram naturalmente suas. Sua atitude, suas crenças, sua escolha. Quer eles o jogassem na prisão ou em uma solitária por semanas a fio, Carter sustentava que ainda tinha escolhas, e escolhas que não podiam ser tiradas dele, mesmo que a sua liberdade física lhe tivesse sido privada. Ele ficou furioso com o que aconteceu. Não. Ele ficou furioso com o que aconteceu? É claro que sim. Mas entendendo que a raiva não era construtiva, porque nós vamos sentir a raiva, mas não dá para ficar convivendo com ela, porque faz mal. Carter não se permitiu senti-la. No caso dele, ele não quis nem sentir, Recusou-se a desmoronar, rastejar ou se desesperar. No caso, ele não sucumbiu à raiva, Ele não usaria uniforme, não comeria comida da prisão, não aceitaria visitas, não compareceria a audiências de liberdade condicional, nem trabalharia na cantina para reduzir a sua sentença. E ele não seria tocado. Ninguém encostaria a mão nele, a menos que quisesse uma briga. Tudo isso tinha um propósito. Cada segundo de sua energia seria dedicado ao seu processo judicial. Cada minuto de vigília seria gasto na leitura de livros
de direito, filosofia, história. Eles não arruinaram a sua vida, apenas o colocaram em algum lugar no qual ele não merecia estar e onde ele não tinha a intenção de ficar. Ali ele aprenderia, leria e aproveitaria ao máximo o tempo que tinha em mãos. Ele sairia da prisão não apenas como um homem livre e inocente, mas também como um homem melhor, aprimorado. Demorou 19 anos e 2 julgamentos para reverter essa sentença. Mas quando Carter saiu da prisão, simplesmente retomou a sua vida. Nenhuma ação civil por perdas e danos, Carter nem mesmo exigiu desculpas do tribunal, porque, para ele, isso significaria que haviam lhe tirado algo que lhe pertencia. Essa nunca fora a sua opinião, mesmo nas escuras profundezas da solitária. Ele fizera a sua escolha, e isso não pode me prejudicar. Posso não querer que isso tenha ocorrido, mas sou eu quem decide como isso me afetará. Ninguém mais tem esse direito. Aí ele vai começar a destrinchar, né? Essa história, eu já vi o filme há muitos anos atrás, Hurricane, o Furacão, que é com Denzel Washington, muito bom, né? Conta a história, essa história real, né? Desse lutador de peso médio. E tem uma música também que o Bob Dylan fez, contando essa história, né? Desse lutador. Na época, muitos artistas, muitos esportistas levantaram essa bandeira de defesa, né, contra essa injustiça que foi feita a ele. Um julgamento todo, né? Muito bem. Somos nós que decidimos o que faremos de cada situação. Somos nós que decidimos se vamos ceder ou resistir. Somos nós que decidimos se concordaremos ou não. Ninguém pode nos forçar a desistir ou a acreditar em algo que não seja verdadeiro. Por exemplo, que uma situação é absolutamente desesperadora ou impossível de ser melhorada. Temos total controle sobre as nossas percepções. Podem nos jogar na prisão, rotular-nos, privar-nos de nossos bens, mas nunca controlarão os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas reações. O que significa que nunca seremos completamente impotentes. Mesmo na prisão, privados de quase tudo, algumas liberdades permanecem. Sua mente continua sendo sua. Se tiver sorte, você terá livros. E você tem tempo. Muito tempo. Carter não tinha muito poder, mas entendeu que isso não era a mesma coisa que ser impotente. Muitas grandes figuras, de Nelson Mandela a Malcolm X, compreenderam essa distinção fundamental. Foi assim que transformaram a cadeia em um lugar para aprender sobre si mesmos e ajudar outras pessoas. Se uma sentença de prisão injusta pode não apenas ser revertida, como também se revelar benéfica e transformadora, então, para nossos propósitos, nada do que vivenciarmos será desprovido de um benefício potencial. Na verdade, se tivermos plena consciência de quem somos, podemos recuar e nos lembrar que as situações por si sós não são boas ou más. Isso é algo, um julgamento, que nós, como seres humanos, lhe atribuímos com nossas percepções. Para uma pessoa, uma situação pode ser negativa. Para outra, essa mesma situação pode ser positiva.
Como disse Shakespeare, nada é bom ou mal. É o pensamento que faz as coisas assim. Laura Ingalls Wilder, autora da clássica série Little House, viveu essa ideia, enfrentando alguns dos ambientes mais difíceis e hostis do planeta. Terreno difícil e improdutível, território indígena, pradarias do Kansas e as úmidas florestas da Flórida. Sem medo, sem cansaço, porque ela via tudo aquilo como uma aventura. Em toda parte, havia uma oportunidade de fazer algo novo, de perseverar com alegre espírito pioneiro, qualquer que fosse o destino que se abatesse sobre ela ou sobre o marido. Isso não quer dizer que ela via o mundo com óculos cor-de-rosa. Em vez disso, simplesmente escolheu ver cada situação pelo que era, acompanhada de trabalho árduo e um pouco de otimismo. Outros fazem a escolha oposta. Quanto a nós, enfrentamos desafios que estão longe de ser tão intimidadores e então, prontamente, decidimos que estamos ferrados. É assim que os obstáculos se tornam obstáculos. Em outras palavras, por meio de nossa percepção dos eventos, somos cúmplices na criação, bem como na destruição de cada um dos obstáculos. Nada, não há bem ou mal sem nós, apenas percepção. Há o evento em si e a história que contamos a nós mesmos sobre o que esse evento significa. Esse é um pensamento que muda tudo, não é mesmo? Um funcionário da sua empresa comete um erro que custa caro a você. Pode ser exatamente aquele erro que você dedicou tanto tempo e esforço tentando evitar. Ou, com uma mudança na percepção, pode ser exatamente aquilo que você estava procurando. A oportunidade de romper defesas e ensinar uma lição que só pode ser aprendida com a experiência. Um erro se transforma em treinamento. Mais uma vez, o evento é o mesmo. Alguém errou. Mas a avaliação e o resultado são diferentes. Com uma abordagem, você tira proveito. Com a outra, você sucumbe à raiva ou ao medo. Só porque sua mente lhe diz que algo é terrível, ruim, não planejado ou negativo, não significa que você deva concordar. Só porque outras pessoas dizem que algo é irremediável, loucura ou está destruído, não quer dizer que isso seja verdade. Somos nós que decidimos qual história contaremos para nós mesmos, ou se vamos contar alguma história. Bem-vindo ao poder da percepção, aplicável em toda e qualquer situação e impossível de impedir. Ele pode ser apenas renunciado, e essa decisão é sua. Fofo, né? Eu amo esses... porque esse livro, Obstáculo ao Caminho, ele não é dividido em capítulos. Ele é dividido em partes. Aí eu tô na parte número 1, né? Aí tem os subtítulos. Aí a parte 1 é percepção. Aí o próximo é acalme os seus nervos. O que esse homem precisa não é de coragem, mas de controle emocional, de cabeça fria. Isso ele só pode conseguir com a prática. Theodore Roosevelt, que vai ser a próxima leitura, tá bom? Beijos, bom feriado. Tchau, tchau. Muito obrigada.